Bom dia, pessoal dos terceirões aí do planeta. Tudo ok? Tranquilo? Beleza? Galera, é o seguinte, ó, vamos lá, em mais uma, né? Mais uma. Cara, terça-feira, só que hoje é uma terça com cara de segunda, né, galera? Tiveram um feriado aí, todo mundo com as energias aí renovadas. E vamos precisar, né, galera? Que nós temos prova já marcada para amanhã, não é isso? Amanhã nós temos prova discursiva, confere aí, produção. E matéria da nossa prova já havíamos combinado, né? Equação fundamental das ondas, lembra? Veja o que uma lambidinha faz, né? E, galera, a primeira lei de Ohm. Então, para quem está perdidaço, vai dar tudo certo amanhã. Nós vamos precisar só de duas equações. Veja o que uma lambidinha faz, né? E vai fazer muita coisa amanhã. E a primeira lei de Ohm. U igual a R vezes I. Ele urra, mas depois ri. Fizemos questões, né, galera? Treinamos, né? Treinamos em aulas passadas. E, cara, como sua prova é discursiva, ela fica mais na pegada de cálculo. Então, são essas as equações que vão te fazer acertar as 5 questões amanhã. No finalzinho da aula, dou umas dicas aí. Mas, por enquanto, segue o baile, hein? Por enquanto, segue o baile, é a vida que segue, né? Porque, galera, hoje vamos falar, né, sobre a segunda lei de Ohm. Danadinho. Então, hoje vamos falar sobre a segunda lei de Ohm. Que parada que é essa, hein? Meninos, olha, a primeira lei de Ohm, né, ela permite com que a gente determine a resistência elétrica de um material, só que do ponto de vista macroscópico. Como assim? Cara, eu quero descobrir qual é a resistência elétrica que está passando aqui por esse fio. Eu ligo ele na tomada, ele vai ficar submetido a uma voltagem. Eu pego um voltímetro e vejo a quantos volts que ele ficou submetido de DDP. E por ele vai fluir uma corrente elétrica, por esse fio. Se eu tiver um amperímetro, tem os amperímetros que é tipo de alicate. Você clica ele aqui, ele através do campo magnético te fala quanto de corrente que passa. Ou seja, eu de fora desse fio, pensando no mundo do grandão, do macroscópico, se eu tiver a voltagem que ele ficou submetido e tiver a corrente que passa por ele, eu consigo ir lá no URI, né? Inclusive, vocês vão ter que fazer isso aí amanhã. Joga o valor do volt aqui, o valor da corrente de lá, né? Passa o I dividindo e de boaça tu descobre qual é a resistência elétrica desse fio, né? Agora, galera, né? O Ohm, né? Esse alemão, em sua fina camada de sedução, ele também elaborou uma segunda lei que vai permitir com que a gente calcule a resistência de um fio, só que pensando lá dentro dele. Eu vou imaginar lá dentro do fio, lá no mundo microscópico. Então a pegada é diferente. Então, cara, qualquer dúvida, chama no bate-papo aí, hein? Então, a segunda lei de Ohm, tá? Ela é uma outra maneira que nós temos de determinar a resistência elétrica. Mano, eu te dou um cabo elétrico ali e te pergunto na tora, mano, qual é a resistência elétrica desse fio? Ué, você como assim, seu Sag? Você me falou que para amanhã o Uri, ele urra, mas depois ri, né? Mano, cadê o U? Cadê o I? Não tem nem U nem I. Se eu ligar esse fio numa tomada, né, ou ligar ele numa bateria, aí eu vou ter um U. E se eu tiver um amperímetro, eu posso medir o I que passa por ele. Então, meninos, olha, existe uma outra forma de você determinar a resistência de um cabo elétrico, que é olhando do caráter o quê? Microscópico, pensando você sendo um elétron lá dentro desse fio e vendo quais seriam os fatores que complicariam a passagem sua por lá. Enfim, meninos, olha, anota no seu caderno. A segunda lei de Ohm, ela apareceu menos vezes no Enem do que a primeira, que é o Uri, né? Ele urra, mas depois ri. Porém, nós encontramos várias questões, né, de segunda lei de Ohm. A segunda lei de Ohm, ela é uma outra forma de nós calcularmos a resistência elétrica. Porém, na segunda lei de Ohm, nós vamos pensar do lado microscópico. E se você fosse um elétron ali dentro, pensa nesse fio como sendo uma rodovia. Faz diferença essa rodovia ser fininha, com uma faixa só, ou aquelas autopistas que tem lá na Europa, que é as rodovias largas, com 4, 5 faixas? É óbvio que faz. A Júlia falou, professor,
A Júlia Canuto perguntou, professor, a gente terminou a relação entre a resistência? Vamos voltar lá, Júlia, agorinha, tá? A gente combinou, Júlia, aqui na aula passada, no finalzinho dela, né? Que tem resistores cuja sua resistência elétrica é constante, é um resistor ôhmico, tá? E aí a gente viu que isso é meio que utópico, ideal, né? E a gente viu que tem muitos condutores, por exemplo, os metais desse fio aqui, tá? O cobre, aço, né? Que a resistência elétrica, ela depende da temperatura. Então, tem muitos materiais que o aumento na temperatura torna a resistência elétrica maior. Fica mais difícil para você passar ali, tá? Tem materiais tipo carbono que é o contrário. Você aumenta a temperatura, aí sua resistência elétrica diminui, tá? Isso a gente vai voltar lá, Júlia, mas a princípio sim. Então, hoje vamos ver uma outra forma de você calcular a resistência e aí fica até mais fácil tu entender a relação entre resistência e temperatura. Mas terminamos sim, Júlia, tá? Então, bora, galera. Então, o primeiro fator que vai participar da festinha é o que eu vou chamar de área de secção transversal, OA. O engenheiro costuma chamar isso também de bitola. Nome feio, né? Cara, a bitola de um fio, ele vai dizer se o fio é grosso ou se o fio é fino. Cara, nome feio, bitola, né? Mas faz diferença? Faz. Mano, eu tenho um fio de bitola grossa, um safadinho, né? Beleza. E tem um cabo elétrico de bitola fina. A bitola que o engenheiro fala tem a ver com o quê? Com o diâmetro do fio, tá? Mano, a bitola que o engenheiro fala, ela tem a ver com o diâmetro do fio. Um fio de bitola grossa, tipo fio 8 milímetros. O diâmetro dele, você pegar uma trena aqui, ó, medir aqui, ó, 8 milímetros de diâmetro. Lembra que a área do círculo é πr², né? Se fizer essa conta, tu vai ter a área de secção, que nós vamos chamar de A. Um fio de 1 milímetro para o engenheiro, a bitola ser 1 milímetro, significa que o diâmetro desse fio aqui é 1 milímetro. É um cabo fininho. Ele tem pouca área de secção. E, ministro, você seria um gênio da física. Se você está pensando que você é um elétron, tá? E vai atravessar esses fios, cara, a bitola ali, ela vai fazer diferença. Vai fazer diferença e muita, tá? Porque não são 1, nem 2, nem 3 elétrons, igual tá ali. São bilhares de bilhares. É, muita coisa, galera. Fazendo analogia. Você tá saindo lá do cinema e tem um corredor fininho, um corredor largão. Mano, tem diferença, tá? Tem diferença. Mano, você tá andando com seu carro numa rodovia que é só, né, uma pista só, se ela é fininha, fica difícil para você fluir ali. Tu vai ter muita resistência elétrica. Se você tá viajando naquelas rodovias europeias lá, que tem a pista larga, tá? Tem 5 faixas de carro, fica mais fácil para você fluir. Você vai encontrar menos resistência. Então, a primeira sacada aí, cara, que você tem que entender é que o Ohm verificou que a resistência elétrica ela é inversamente proporcional à área de secção. Inversamente proporcional à área de secção. Como que funciona essa parada aqui, professor? Mano, é o contrário, tá? Quando o meu fio tem uma área de secção grande, tá? Um cabo grosso de bitola grande, fica mais fácil para a eletricidade fluir. Então quando ela passar por lá, ela vai encontrar menos resistência elétrica. Entendi. E se a eletricidade passa por um fio fininho, de bitola pequena? Quanto menor a área de secção, isso vai dizer para a gente que vai ficar mais difícil. Então, quando a eletricidade fluir por lá, eu vou ter uma resistência elétrica maior. Então, se você puder anotar isso aí no seu caderno, meninos, isso aí já foi cobrado no Enem. A resistência elétrica de um condutor, ela é inversamente proporcional à sua área de secção. Por exemplo, tá? É o seguinte, eu tô lá com o engenheiro lá, fazendo o projeto da minha casa lá no banheiro, né? Aí ele me pergunta, você quer a bitola grossa ou a bitola fina? Sem gracinha, por favor, né? Eu sei que o chuveiro elétrico é um dos equipamentos da minha casa que gastam mais energia. É por lá, cara, que vai passar muita corrente elétrica. Então eu quero facilitar a passagem da corrente.
Ou eu vou pedir para ele colocar a bitola grossa, um cabo mais grosso, né? Isso tem gracinha, né? O chuveiro de sua casa, ele pode ser percorrido por correntes de até 20 amperes. É muita corrente, cara, tá? Então, a ideia de ter um cabo mais grosso para alimentar esse tipo de equipamento é facilitar a passagem da energia. Então, meninos, coloca aí, ó, coloca aí ou printa a tela, tá? Existe uma relação entre a área de secção e a resistência. Esse cabo aqui ser grosso ou ser fininho, mano, influencia na resistência, só que é proporção inversa. Quanto maior a área de secção de um fio, menor é a sua resistência. Então, cuidado, galera. Todo mundo entendeu essa relação? É proporção inversa, hein? Dúvidas desse? Dívidas? Cuidado com as armadilhas. Meninos, olha, é comum na engenharia você não trabalhar com área. Porque é mais prático para o engenheiro medir só o diâmetro do fio. E ele chama isso de bitola. Diâmetro, a bitola de um fio. Ó, esse aqui é 8 milímetros, por exemplo. Isso aqui é um fio de 1 milímetro. Essa aqui é uma pegadinha muito comum. Esse fio tem uma bitola de 8, esse fio tem uma bitola de 1. Eu vou chamar o fio 1 de A, o 2 de B. Qual é a relação entre a resistência do A e a resistência do B? Eu quero uma relação entre a resistência elétrica do fio A e a resistência elétrica do fio B. Quantas vezes a resistência de um é maior do que o outro? Eu vou te induzir ao erro aqui. Letra A, falar que o RA, tá? Resistência do A, é 8 vezes o RB. Ou letra B, falar ao contrário, tá? Que o R do B é 8 vezes o R do A. Ou letra C, sai fora o elétronzinho aqui, de falar que a resistência do A é, cara, 64 vezes a resistência do B. Ou letra D, resistência do B, 64 vezes a resistência do A. Qual seria a alternativa aqui? Alguém responde aí, meninos? Deixa eu sair da frente aí. Qual a relação entre as resistências elétricas do fio A e do fio B? A segunda lei de Ohm te diz que a resistência elétrica... Ó, o John Boy acertou, hein, cavalo? Ô, cavalinho! Ó, tamo junto, hein, certinho. Cara, a segunda lei de Ohm tá te dizendo que a resistência elétrica, ela é inversamente proporcional à área. Então, o fio grosso, ele tem menos resistência que o fio fino. Então, a resistência do B vai ser maior do que a do A. É fácil você ver isso. Você quer atravessar um corredor apertadinho, é mais difícil do que atravessar um corredor largo. Então, o B tem que ter mais resistência elétrica, tá? Pode ser a letra B ou pode ser a letra D. Tá? Mas a letra B e a letra D estão te dizendo que o fio fino tem mais resistência que o grosso, assim? Agora tem que tomar cuidado, galera, né? Porque a área de um círculo é πr². Então é uma pegadinha comum, ele te dá o diâmetro do fio. Na engenharia, a gente não fala, ó, o fio tem tantos milímetros quadrados de área. Na engenharia é mais prático você pegar um paquímetro ou um micrômetro e medir só o diâmetro dele e chamar isso de bitola. Então, se ele te der a bitola, o diâmetro ou o raio do fio, cuidado, que a área, ela entra um elemento de quadrado. Então, cuidado, hein? Mano, se eu for na letra B aqui, eu vou rodar. Se eu for na letra B, eu vou rodar, porque o raio do B realmente é 8 vezes menor do que o raio do A, né? Mas área é diferente. Cara, com área é diferente. Ó, a Karen tá falando que não entendeu. Ô, Karen, dá um ok rapidinho, Karen. Vamos lá, vamos por partes, Karen. Você tá entendendo por que eu tô falando que o fio B tem mais resistência do que o A? Dá um ok primeiro aqui, Karen. Rapidex.
Ok, tá. Vamos lá. Aí vamos lá, Karen. Presta atenção, hein? O diâmetro é 8, tá? Diâmetro é 8, né? O raio dele vai ser 4, não é isso? A bitola é o diâmetro, entendeu? O diâmetro dele é 1. O raio dele, metade de 1 é meio. Então, Karen, tanto faz você fazer as divisões com o diâmetro ou com o raio que dá na mesma. Se eu fizer 8 dividido por 1, vai me dar um 8. O diâmetro do A é 8 vezes maior que o diâmetro do B. Só que se eu fizesse com raio, também dava na mesma. Porque, ó, o raio dele é 4. Porém, o raio desse aqui é meio. 4 por meio também dá 8. Então, dá outro ok aí, Karen. Você entendeu que dividir os diâmetros é igual dividir os raios? Dá um ok, Karen. Dá um ok, Karen. Estamos esperando. Tá, beleza. Então, eu dividi o diâmetro do grande com o diâmetro do pequeno, vai dar na mesma que dividir o raio do grande pelo raio do pequeno. Porém, amiga, eu tenho que tomar cuidado, hein? Porque esse 8 aqui, amiga, né? Na hora que eu for calcular a área, é πr ao quadrado. Então, eu tenho que pegar esse quadrado e sapecar aqui. Então, ó, quando eu for calcular, eu não vou fazer a conta. Se eu fizer a conta com o diâmetro aqui, tá errado. Mas eu sei que o raio do fio B é 8 vezes menor do que o raio do fio A. Ele ter menos raio vai fazer ele ter menos área. Só que um danadinho disso pra gente, que ele ter menos área faz ele ter mais resistência elétrica. Ah, só que quando eu colocar esse quadrado aqui, o 8 ao quadrado vai me dar um 64. Então, cuidado, galera, tá? Quando você comparar dois fios, é comum vestibulares te dar um fio de bitola fina e um fio de bitola grossa, tá? Um cabo elétrico fino e um grosso. E te falar quantas vezes o diâmetro de um é maior que o diâmetro do outro. Tipo, aqui eu tenho um fio de 3 milímetros de diâmetro. Aqui eu tenho um fio de 1 milímetro de diâmetro. 3 dividido por 1. 3 por 1, 3. Aí eu paro. Parei. Na área tem quadrado. Então, 3 ao quadrado é 9. Ah, um fio tem diâmetro 3. O outro fio tem diâmetro 1. 3 é 3 vezes maior do que 1. É, tudo bem. Mas eleva isso ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Então, esse fio de 1 milímetro, ele tem 9 vezes mais resistência do que o fio de 3 milímetros. Tá? Beleza? Ah, o João. Ah, pessoal, aí o 8 parece diâmetro, mas... Ô, João, é o seguinte, o 8, ele é o diâmetro, João, tá? Ô, João, o 8, ele é o diâmetro, tá? O 8 é o diâmetro. Só que se você dividir o 8 por 2, vai dar 4. E o 1 por 2 dá meio. E dividir os raios vai dar na mesma. Então, para agilizar a sua conta, você pega o diâmetro do grande e divide pelo diâmetro do pequeno. Deu 5. Ah, quer dizer que o raio de um é 5 vezes maior que o raio do outro. Fechou? Tranquilo? Então, bora. Segue o baile, hein? Então, a resistência elétrica, ela é inversamente proporcional à área de secção. Quanto mais grosso, né? Mais grosso, cara, você tem menos resistência, é sério. Fica mais fácil para a eletricidade passar lá. Tá? Tá, beleza. Bora. Segundo fator, meninos. Mano, o tamanho do fio. Cara, se põe no lugar de um elétron, você vai atravessar esse fio. Faz diferença o cabo elétrico ter 1 metro ou ter 10 metros? Mano, pensa, quando o elétron vai passando, de colisão com as moléculas. Num cabo elétrico mais comprido, eu vou ter mais colisões. Fica mais complicado. Então, em relação ao comprimento aqui, meninos, olha, o Ohm verificou que a resistência elétrica ela é diretamente proporcional ao comprimento do fio, que nós vamos chamar de L. Aqui é fácil. Moça, isso aqui é um fio de uma extensão elétrica aí na sua casa. É só 2 metros de cabo. Agora, esse aqui é um fio de uma linha de transmissão que tem 5 quilômetros. É mais fácil atravessar um fio de 2 metros do que um fio de 5 quilômetros. Ah, então beleza. Então, resistência, ela me diz o quanto é o quê? Difícil. Então, se eu tenho um cabo elétrico que ele é muito comprido, você tem que imaginar você
como sendo um elétron ali, que vai ser mais difícil para você atravessar. A relação é de proporção direta. Ó, quanto maior o comprimento de um fio, maior é a sua resistência elétrica. Então, ela é diretamente proporcional ao comprimento. Beleza? Tá ok, meninos? Esse aí é fácil, né? Tá, esse aí é fácil, esse aí é fácil. O comprimento, pensa atravessar, cara, uma ponte. Uma ponte de 2 metros e uma ponte de 5 quilômetros. Cara, então, resistência, ela é diretamente proporcional ao comprimento. O outro fator que vai influenciar é que se você der um zoom aqui dentro desse fio, tu vai encontrar moléculas, né? E o tipo de moléculas que tem ali dentro pode dificultar ou facilitar a passagem da eletricidade. E isso vai ser representado por uma letrinha que nós vamos chamar de Rho. Ô, meninos, olha, todo material ele tem uma resistividade elétrica. Essa letra aqui, galera, parece um Pzinho, tá? Mas a gente vai chamar ela de Rho. Parece um L mal acabado, é uma letra do alfabeto grego chamada Rho. E ela é utilizada para representar a resistividade. Então, cara, a resistência elétrica, o homem verificou, tem materiais, por exemplo, tem muitas moléculas ali na liga que contém ouro. Ele facilita a passagem da corrente. Eu vou falar que o fio tem baixa resistividade elétrica. Aí, se ali nas moléculas ali tem muito ferro, por exemplo, o ferro não é tão bom condutor quanto o ouro. Então, meninos, aí quando a corrente elétrica passa ali, eu vou ter mais resistência elétrica. Ou seja, a resistência ela é diretamente proporcional a uma constante que depende do material. Essa constante é chamada de Rho, ou resistividade. Quanto maior o Rho, maior o R, maior a resistência elétrica. Então, meninos, ó, coloca aí. A resistência depende desses 3 fatores. Rho, L e A. São esses 3 caras que influenciam na festinha, tá? Meninos, arrocha aí, hein? Arrocha aí. Você entendeu que a resistência elétrica, ela depende desses 3 fatores. Rho, L e A. Então, a resistência de um material, tá? Mano, aí eu tô agora analisando do ponto de vista microscópico. Ela vai pagar pau para esses 3 caras. Rho, L e A, tá? Ela depende do Rho. Rho vai ser a resistividade, o L, comprimento, e o A área de secção. Então, são desses 3 caras que entram na festinha. Isso aqui é uma letra grega chamada Rho. Ela parece um Pzinho mal acabado, tá? Um L mal feito. Então, ó, depende da resistividade. Resistividade. Do comprimento. E da área de secção. Aí, meninos, esses são os 3 fatores que vão participar. Rho, L, A, tá? Resistência é diretamente proporcional ao Rho e o L. Quanto maior o Rho e quanto maior o L, maior a resistência elétrica. E eles são inversamente proporcionais à área da secção. Tudo isso se resume nessa equação aqui. Uma das equações mais bobagens da física. Resistência elétrica R. Então, a resistência elétrica do material, que nós habituamos a chamar de R, cara, ela tem a ver com esses 3 caras. Vai ser Rho vezes L sobre A. Então, resistência elétrica é Rho LA. Rho LA. Eu ia falar outra coisa aqui, velho. Então, ó, resumindo tudo isso aqui, senhores, resumindo tudo isso aqui, se você quiser printar essa tela aqui, galera, tá? Se você quiser dar um print nessa tela aí, por favor. Cara, tudo que o homem observou, nós vamos resumir aqui. Então, resistência elétrica é rola. Rola não, Rho LA. Rola não, que horror, né? Mas olha, então hoje é introduzir a rola não, o Rho LA em vocês. É Rho LA, a segunda lei de Ohm. Esta equação aqui, ó, tá te mostrando que a resistência elétrica, os caras que estão em cima do pau, é o Rho e o L.
Então, eles são diretamente proporcionais à resistência. Quanto maior os números que eu coloco aqui no Rho e no L, eu vou ter mais resistência. Quanto menor os valores que eu colocar no Rho e no L, menos resistência eu vou ter. E o A, o área de secção estando embaixo do pauzinho da fração, ele me diz, ou sugere uma proporção inversa. A resistência elétrica é inversamente proporcional à área de secção. Então aqui, cara, né? Só voltando no slide anterior, mano, ó, tem como eu calcular agora qual é a resistência desse fio. Mesmo não passando corrente elétrica por ele, eu consigo saber quantos ohms de resistência elétrica eu vou ter. Mano, olha, mesmo eu não tenho nem o U e nem o I, é perfeitamente possível agora eu calcular qual é, cara, dá para calcular qual é a resistência elétrica, a dificuldade que a eletricidade vai encontrar ao passar por esse condutor. Porque eu tenho todo mundo. Eu tenho L, eu tenho A e tenho Rho. Com esses três elementos aqui, olha, a segunda lei de Ohm, ela me permite calcular a resistência elétrica de outra forma. Qual que seria a resistência daquele cabo, hein? Meninos, qual que seria a resistência daquele cabo elétrico? Meninos, ó, a resistência elétrica. Eu preciso de três caras. O Rho, ele falou que é 1,7 vezes 10 a menos 7 ohms vezes metro. É isso mesmo, né? Cara, ele te deu a resistividade lá, fica fácil. Olha a resistividade do material. Tá? 1,7 vezes 10 a menos 8 ohms vezes metro. Aqui 10 a menos 8. Eu tenho que decorar isso aqui. Não, cabeção. Cada material vai ter o seu valor de resistividade. Meninos, ó, na química eles falam de você, cara, que é praticamente impossível você ter um fio só com cobre. Ali não vai ser uma substância pura, né? É uma liga metálica, tem outros metais ali. Mano, se é um fio de cobre, eu falo pro seu amigo, ó, 80% ali é cobre, os outros 20% são outros metais, tá? Então, meninos, essa área é a grossura. Ô, João, peraí. Assim, grossura é muito feio. A área, ela tem a ver com a grossura, né? Porém, João, quando a gente fala em grossura, tem a ver com o diâmetro. Eu chego aqui para essa caixinha, aí o termo grossura. Professor, qual que é a grossura desse alto-falante? Você pega a régua aqui e mede o diâmetro, né? Então, eu pego a régua aqui, meço o diâmetro. Ó, vou medir aqui, ó. Deu 3 centímetros. Eu falo, mano, ó, a grossura dele é de 3 centímetros de diâmetro, né? O termo técnico para grossura seria diâmetro, né? Se eu pegar esse diâmetro, 3, dividir por 2, eu vou ter o raio, 1,5. E se eu jogar no πr quadrado, eu tenho a área, tá? Professor, é a espessura, então? Cara, assim, a espessura ou a grossura de um material, ela tem a ver com o valor de metros, centímetros, milímetros, ela tem a ver com uma distância, tá? Falar o quanto o quanto um fio é espesso, é você dar o diâmetro dele, ou o raio, tá? Dá na mesma. Então, o termo espessura teria a ver com o diâmetro do fio, ou com o raio dele. Porque a espessura, na física, né, é uma grandeza que é dada em metros, centímetros, milímetros, quilômetros, tá? É uma grandeza de comprimento. Aí a área é outra vibe. Então, se eu sei que ele é espesso, grosso, ou pouco espesso, fino, eu sei qual é o raio ou o diâmetro dele. Aí eu pego isso, jogo lá na matemática, πr quadrado, e calculo a área. Tá? Ou seja, indiretamente o A vai me dizer se ele é grosso ou fino. Mas o A eu não posso falar, cara, que é a espessura dele, tá? E bora, galera, rocha aí, ó. Rocha aí, tem que terminar essa conta, hein? A área de secção, meninos, o cara tá falando pra gente lá naquele exemplo nosso, que a área de secção do fio, ela vale 2 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Metro quadrado tem a ver com área, né? Se ele tivesse dado só metro, aí seria ou diâmetro ou raio, né? Então, ó, é 2 vezes 10 a menos 6 metro quadrado. Aqui tá metro, tá flat, né? E, meninos, olha, o comprimento do fio, aquele cabo elétrico lá,
O exemplo tinha dado para ti e falado que era um cabo elétrico de quantos metros? 40 metros, tá? Ou seja, mesmo não passando eletricidade por esse fio, é possível eu ir lá e calcular a sua resistência. Descobrir qual vai ser a dificuldade que a eletricidade vai encontrar passar por ali. Como que eu faço isso? Usando a rola. Ou, perdão, usando ρLA. Resistência é ρLA, não é assim? Que horror. Ele fala, vamos inaugurar a rola? Não, vamos inaugurar a rola não. ρLA. Então, a resistência elétrica de um fio R, eu pego a sua resistividade, 1,7 vezes 10 a menos 8. Tá? Isso aqui, cara, geralmente é dado para ti. Porque cada material tem o seu. Se você for na internet, você encontra tabelas com as resistividades dos materiais. Depois nós vamos ver o contrário, que é a condutividade. Aí é outro assunto para outra aula. Eu multiplico pela área, cara, 2 vezes 10 a menos 6, e divido pela área de secção. Que me diz indiretamente o quanto ele é espesso ou o quanto ele é grosso, né? Mas o termo técnico é área. Peraí, meninos. É ρLA. Peraí. O L é 40, né? O L é 40 metros. E a área dele equivale 2 vezes 10 a menos 6. Tá aí. Lembrando que o resultado dessa conta é um número. Quando eu fizer o resultado disso aqui, eu vou encontrar os ohms, né? Se eu encontrar muitos ohms, então eu interpreto que é difícil para a eletricidade passar lá. Se eu encontrar poucos ohms de resistência, eu vou interpretar que é fácil para a eletricidade passar. Isso aqui está de boa, né? Essa vírgula aqui, ela vai matar esse zero, não é assim? Não esquece da vírgula, esquece do zero, não é isso? Tá, de boa. O 4 aguenta dar para 2, aguenta? O 4 aguenta dar para 2, 4 dividido por 2 é 2, não é assim? Então, 4 dividido por 2 é 2. Eu vou pegar 2 e multiplicar por 17. Lembrando que essa vírgula aqui vai matar esse zero. Então, melhores momentos. 4 dividido por 2 é 2. 2 vezes 17. Eu vou ter 34, não é assim? E aí eu vou fazer a conta com as potências. Potência. Conserva a base que é 10. O expoente do de cima 8. Menos o de baixo. Só que menos com menos a mais, né? Quando eu levo esse expoente para cima, ele soma. Então, na minha cabeça é menos 8 mais 6. Estou devendo 8, entreguei 6. Estou devendo 8, entreguei 6. Eu vou ficar devendo 2. 34 vezes 10 a menos 2, ohms. Aí. Se quiser fazer uma graça e andar uma casa com a vírgula, aí vai ficar na notação científica. Tá? Quem quiser andar 2 casas com a vírgula, aí fica sem potência de 10. Se colocar sem potência, anda 2. 1, 2. Eu falo que aquele fio tem 0,34 ohms. E ele tendo pouca resistência, você interpreta que é fácil para a corrente elétrica passar por ele. Vamos lá, galera. Ó. O João perguntou, professor, quanto maior a área no pi, tá, no rola, mais esquenta pela maior passagem de elétrons. Aí, João, aí calma aí. Então, vamos com calma, João. Tá? Tudo vai depender da corrente, João. Tudo vai depender da corrente, tá? Lembra, João, que quem faz um fio esquentar é o I. É a intensidade da corrente elétrica que passa por ele. Então, se eu quero saber se um fio vai esquentar mais ou esquentar menos, eu tenho que ver se vai passar por ele mais corrente ou menos corrente, tá? Tranquilo? Então, naquela fórmula lá do Rui, se eu relacionar ela e substituir a resistência, eu consigo ver? É, consegue. Mas aí ela não depende só do R, não. Também entra o U, né? Por exemplo, se você manter a voltagem constante, tá? Por exemplo, manter a voltagem constante. Você não vai mexer no U. Aí você vai lá e troca por um fio mais grosso. Assim? Aí esse fio vai ter menos resistência elétrica. E ele ter menos resistência elétrica, passa mais corrente por ele. Aí ele esquentaria mais. Mas isso se você não mexer no U, tá? Um exemplo é dentro de chuveiro elétrico. Dentro de chuveiro elétrico, você tem uma molinha enrolada que é o resistor do chuveiro. É comum a galera ir lá e trocar. Mano, aquele lá esquenta e derrete. Aí o cara vai lá e compra um outro resistor. Porém, a molinha, o fiozinho que tá lá, é um fio mais grosso. E aí esse fio ser mais grosso facilita a passagem da eletricidade.
Você troca o resistor do chuveiro de sua casa. A voltagem lá vai ser a mesma. Porém, você colocou um resistor diferente das especificações. Aí você colocou lá um que a molinha, o fio é mais grosso, vai passar mais corrente por ele. O seu chuveiro vai esquentar mais a água, tá? Aí sim, João. Mas se o 1 variar, ele também tem que participar, tá? Então, numa situação em que a voltagem não muda, se você for lá no equipamento e trocar ele, o cabo dele, tira um fio fino e troca por um fio mais grosso, simples fato de você fazer isso, você está forçando passar mais corrente por ele, tá? Ele vai esquentar mais sim. Entendeu aí, João? Beleza. Então, bora, galera. A conexão vai cair. Nossa conexão vai cair. Então, meninos, nós temos duas formas de calcular a resistência elétrica, tá? O URI, ele urra, mas depois ri. E agora, o ROLA. Não falar rola, não, fica muito vulgar, né? Resistência elétrica é igual a ROLA, tá? Para o Enem, a gente encontra mais questões com a primeira lei de Ohm. O URI é mais importante do que a rola, não, do que o ROLA.